Boas noites a todos. Quero cumprimentar o Bruno Ventura, que está aqui em representação do Presidente da Digital, bem como o líder parlamentar, que aqui vos deu uma nota bastante impressiva daquilo que foi o posicionamento que o PSD adotou durante a discussão do Orçamento de Estado para 2017. Eu gostaria de começar esta intervenção de uma forma muito parecida com aquela que realizei justamente na primeira jornada que fizemos este ano a propósito do orçamento. Lembrando que tínhamos, nos anos anteriores, realizado, todos os anos, jornadas com o propósito da consolidação orçamental, do crescimento da economia e da coesão no país. Mudámos de posição do governo para a oposição, mas não mudámos a nossa maneira de pôr o país primeiro, de olhar para aquilo que consideramos que é importante para os portugueses. E, portanto, como dizia muito bem o Dr. Luís Montenegro, não iniciámos o debate sobre a proposta de lei do orçamento para 2017 como quem faz um leilão orçamental, como quem dá mais, oferece mais daquilo que as pessoas gostariam que um orçamento pudesse dar, independentemente das restrições que o país enfrenta. Quisemos participar neste debate com a perspectiva de quem está a olhar para o orçamento de 2017 e está a ver nele um instrumento que se insere numa perspectiva de médio e longo prazo e que deve apontar para resolver problemas grandes que o país ainda tem déficit, ainda tem dívida pública e muito elevada, mas precisa, além de diminuir o déficit e a dívida, de apostar no crescimento da economia e do emprego e de garantir a coesão social. Este é o nosso objetivo. Por essa razão, apresentámos propostas que, de um modo geral, se focaram, como viram há pouco, naquilo que consideramos estrutural. Fizemos um exercício tendo em conta que o Partido Socialista lidera um governo que é suportado por uma maioria de esquerda na qual nós não nos revemos. E como eu já tive a ocasião de dizer, nós não fomos eleitos para representar o eleitorado que vota no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista Português. Não se espantará ninguém, portanto, que as nossas propostas não reflitam os desejos do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista Português. Mas tivemos em atenção que o governo depende deles. E, portanto, não apresentámos simplesmente as propostas que podiam ter criado uma grande divisão no seio da maioria que suporta o governo. Já sabemos, há uma ou duas que eles manifestamente não aceitam, mas lá está, nós não podemos deixar, por coerência, de as apresentar, eles estão no direito de as recusar. Nós achamos que o país precisa delas. Se eles acharem que não, estão no seu direito de as chumbar. Mas muitas outras são propostas que até estão, imaginem, alinhadas com várias das menções que são feitas no programa do Partido Socialista, no programa eleitoral. Muito do que tem que ver com a transparência da segurança social, e isso é importante para qualquer processo de reforma. Se não houver transparência e informação, é difícil as pessoas terem uma noção de quais são as necessidades reais de reforma desse setor. Matérias que têm que ver com a descentralização e a reforma do Estado. Nós fizemos muito pela reforma do Estado enquanto estivemos no governo, mas fomos justamente criticados por não fazer ainda mais, porque era preciso fazer ainda mais, nós não conseguimos fazer tudo, estivemos concentrados em muitas outras matérias, e no nosso próprio programa eleitoral dissemos, nos próximos 4 anos temos de levar mais longe a reforma do Estado. Ora bem, tudo o que envolve a descentralização para as autarquias, para as comunidades intermunicipais,
é um belíssimo ponto de partida para repensar o Estado e reformar o Estado. Em várias das dimensões, nós aproximámos-nos muito daquilo que são propostas que são conhecidas, enunciadas pelo Partido Socialista e pelo Governo, que anda a discutir estas matérias com a Associação Nacional de Municípios. Perguntarão, se nem nas coisas que são próximas eles aceitam viabilizar para podermos, de alguma forma, fazer um caminho legislativo que possa ir ao encontro de importantes reformas estruturais que o país precisa para crescer mais, para criar mais emprego, para dar mais sustentabilidade à dívida e aos sistemas previdenciais da segurança social, para, de certa maneira, criar mais confiança junto dos investidores, dos agentes económicos, para eles investirem mais. Se nem isto a maioria e o Partido Socialista podem aceitar como começo de conversa, então qual pode ser a conversa estrutural para o futuro? Nós, nos últimos anos, nunca contámos, enquanto estivemos no governo, com o Partido Socialista para nenhuma reforma. A exceção que confirma a regra foi justamente a reforma do IRC, como todos se recordam. E mesmo assim, na primeira oportunidade, reforma desfeita, ou acordo desfeito para tal reforma. Não nos devia surpreender que agora também não houvesse abertura do Partido Socialista para nenhuma reforma estrutural. Mas era importante, penso eu, que levássemos tão longe quanto possível essa disponibilidade. Convém ter presente, de resto, que de uma forma um bocadinho diferente, mas com um propósito muito semelhante ao do anterior Presidente da República, também o novo Presidente da República, o Dr. Rebelo de Sousa, tem insistido na importância para podermos construir algum consenso entre os portugueses, entre a oposição e o governo, para podermos fazer algumas reformas essenciais. E tal como o anterior, eu acho que o atual Presidente da República tem razão. Nós precisamos de ter algum espaço em que as diferenças partidárias possam ceder à relevância do que todos podem ganhar no médio e no longo prazo. Havia um pedido expresso, portanto, até do Sr. Presidente da República, para que pudéssemos, sem prejuízo do governo ser governo e a oposição ser oposição, e cada um no seu lugar, cada um com a resistência e a resiliência necessárias, pudessem exercer o seu papel, deixando espaço para entendimentos a pensar no futuro dos portugueses. Creio que esgotámos, portanto, aquilo que é a capacidade para poder ir ao encontro de uma solução de consenso. E não esgotámos porque não tínhamos vontade de encontrar esses consensos. É porque o Partido Socialista, como se percebeu na discussão deste Orçamento de Estado, não está interessado. Não quer. Mas não quer mesmo. Eu creio que, desse ponto de vista, o Partido Socialista reafirmou aquilo que há um ano decidiu fazer, que foi uma divisão que durante mais de 35 anos não existiu na sociedade portuguesa, que foi criar um fosso absoluto entre aquilo que é o que durante muitos anos se chamou o arco da governação, escolhendo trazer para a governação os comunistas e os bloquistas e afastando dela definitivamente qualquer outro partido que não fosse os partidos da esquerda radical. Quando, há pouco mais de um ano atrás, o Partido Socialista decidiu derrubar o governo que saiu das eleições e construir um governo alternativo,
apoiado justamente no Bloco e no Partido Comunista, depois de se ter negado a entrar no governo ou a viabilizar parlamentarmente um governo saído das eleições, o Partido Socialista operou uma ruptura e uma divisão política na sociedade portuguesa que não se irá desfazer com facilidade. E julgo mesmo que aconteça o que acontecer a este governo e a esta liderança socialista, isso condicionará o Partido Socialista por muito tempo. E por muito tempo ecoarão as palavras do seu secretário de Estado adjunto, dizendo que o PS se sente muito mais próximo da visão de sociedade do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda do que do PSD. E nós constatamos que é assim. Isso é assim. O Partido Socialista, em nome da sua sobrevivência política e da sobrevivência da sua liderança, entenderam fazer uma ruptura política em Portugal da qual não querem sair. E tudo o que não vier desta área que congrega dos comunistas ao PS não é bem-vindo e não deve ser aprovado. Hoje, portanto, e amanhã in extremis, cairá a máscara de toda esta conversa simulada de que é uma pena o PSD estar preso ao passado e é uma pena o PSD estar ressabiado e não vir à discussão do orçamento e não vir à discussão dos grandes consensos nacionais. Tudo isso é conversa fiada. O PS não quer, não está disponível, não deseja nenhum entendimento, nem sobre os aspectos mais estruturais ou estruturantes da sociedade portuguesa que não passem pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, não passarão por nós, certamente. E isso ficou provado nesta discussão parlamentar. Segundo aspecto. Nós sabemos que aquilo que foi a evolução económica e social do país este ano ficou aquém, consideravelmente aquém daquilo que era possível. E este ponto é muito importante sublinhar. Portugal, em 2016, podia ter crescido mais, podia ter criado mais emprego, podia ter tido até, do ponto de vista do rendimento nacional, uma evolução mais favorável do que aquela que teve. Porquê? Ora bem, porque no essencial nós tivemos um contexto externo mais favorável em 2016 do que em 2015. Tivemos, quer do Banco Central Europeu, quer de aspectos com sensibilidade para a balança externa, como o preço do petróleo, uma conjuntura melhor do que a de 2015. E tivemos mesmo, do ponto de vista das exportações, um caso de sucesso com a Espanha, que ultrapassou em benefícios largamente o que podíamos ter perdido com Angola e com o Brasil, que evidentemente importaram bastante menos, dado terem ficado dependentes que estão do petróleo com menos recursos em virtude da baixa do preço do petróleo. Mas quando olhamos para a situação económica global, percebemos que as vantagens para o país superaram as desvantagens da relação comercial com Angola e com o Brasil. Se é assim, e se em 2015 nós deixámos o déficit público praticamente em 3%, o nosso déficit o ano passado, sem medidas extraordinárias, 3%. Não era pedir muito, um bocadinho de esforço para, em vez de se passar, como nós passámos em 4 anos, de 11% para 3%, que passassem de 3% para 2,5%. A conjuntura era melhor, o país podia crescer um bocadinho mais embalado com o que vinha de trás,
Porquê é que o resultado foi o oposto? Porquê é que crescemos menos do que o ano passado, com uma conjuntura mais favorável, e o Governo precisou de implementar um plano B orçamental para poder garantir, esperemos que garanta, que fica com menos de 3% de déficit? A razão é simples, porque o Governo fez uma escolha. E a escolha que o Governo fez tinha pouco que ver com a nossa necessidade e possibilidade de crescer mais, mas tinha tudo a ver com a necessidade de satisfazer a sua clientela política e o seu arranjo político. Foram feitas escolhas muito claras nesse sentido. Depois de 4 anos em que nós tivemos de pôr a casa em ordem, teríamos de impulsionar muito mais a economia. E o Estado tinha qualquer coisa para poder fazer aí. Não era muito, mas tinha qualquer coisa. Pois bem, essa qualquer coisa representou uma contração face ao ano anterior, que até outubro valia 440 milhões. O Governo atual estimou que ia investir mais dinheiro público, cerca de mais de 500 milhões face ao ano passado, e acabou a contrair cerca de 440 em relação ao ano passado. É só uma diferença de quase 1.000 milhões. São quase 1.000 milhões a menos, portanto, entre aquilo que disseram que iam gastar a mais e aquilo que afinal gastaram a menos. Quer dizer, aquilo a que se comprometem no início do ano não tem nada a ver com aquilo que fazem quando chegam a meio ou ao fim. E o orçamento já mudou todo. Não houve retificativos, mas mudou todo. Não há nada que bata certo nesta execução orçamental. Nem a despesa, nem a receita. Nada bate certo. Talvez acabe certo o valor do déficit graças a muitas medidas extraordinárias que estão a ser adotadas e à queda sensível do investimento público. Se a estratégia que foi seguida este ano estava errada, por que razão é que há de resultar em 2017? Julgo que, mais uma vez, em 2017 vamos passar pelo mesmo problema. Não estou a fazer futurologia. Estou apenas a olhar para o que aconteceu este ano. Este ano o Governo também disse que, para garantir o objetivo, iria transformar cativações em cativações permanentes. O que no dicionário do PS significa cortar despesa do Estado. Sabem os senhores qual foi a despesa que foi cortada? Sei eu. Ninguém sabe, eles não dizem. Fica mal dizer que se corta. É muito mais simpático dizer que se lança mão de cativações permanentes. As cativações permanentes é aquilo que se deixa de gastar, ponto. Se se deixa de gastar, ponto, é um corte. Aonde é que se cortou? Para a gente saber. Vagamente só se sabe que foi em aquisições de bens e serviços. Mais os 440 milhõezinhos até outubro em investimento público, evidentemente. Mas onde é que foram esses cortes? No Estado. É que para o ano prometem que são mais 500. Aonde é que vai deixar de se gastar em aquisição de bens e serviços? Para o ano, 500 milhões de euros. Silêncio. Este Governo, para 2017, segue a mesma regra que para 2016. Não assumir responsabilidades e não ser transparente. Mas há uma regra que tem seguido, e era a terceira nota que aqui queria deixar. Muita demagogia, muito populismo e, sobretudo, um descarado eleitoralismo. Descarado eleitoralismo. Eu já disse que tinha vergonha de ser Primeiro-Ministro de um governo que atuasse nestes termos. E todos os que trabalharam comigo sabem que não é um texote. Seria impossível algum governo que eu liderasse comportar-se com tanta falta de vergonha. Mas quero acrescentar hoje uma coisa diferente. Ninguém, nem nos partidos que hoje apoiam o governo, nem na comunicação social, se calaria se um governo chefiado por nós tivesse a falta de decoro de agir nestes termos.
Há campanha em setembro, então em agosto aumenta-se mais um bocadinho o subsídio de refeição. Aumenta-se extraordinariamente as pensões. E em outubro há eleições, vai-se integrar nos quadros do Estado todos os precários que lá estiverem. Não interessa quanto custam, o que fazem, se justificam ou não justificam, que o Estado tenha um plano para reduzir, imaginem bem, para reduzir o emprego público, e o Governo está comprometido a isso também, com os seus credores e a Comissão Europeia, e em outubro, mês das eleições, o Parlamento passa carta branca para que o Governo incorpore nos quadros permanentes do Estado aqueles que são precários. Aonde vai a demagogia? Só na área da educação, quero aqui recordar que o Governo anterior vinculou ao Estado cerca de 4.000 professores. Também é verdade que dispensou professores que estavam a contrato e todos se lembram ainda bem porquê. Não faz sentido o Estado estar a celebrar contratos com professores quando tem professores com horário zero. Não faz sentido estar a contratar professores para dar as aulas que os professores que têm no quadro não dão. Isso não faz sentido. Agora, nós durante 4 anos vinculamos um pouco mais do que 4.000 professores. Este Governo, num ano, vinculou 100. E no mês das eleições diz que vincula todos os outros que lá estiverem. Eu acho que é preciso não ter ponta de vergonha na cara. Além disso, é preciso não ter respeito nenhum pelos portugueses. Porque quem paga toda esta demagogia e todo este eleitoralismo são os portugueses, não é mais ninguém. Não vai ser a Alemanha, nem a Finlândia, nem a Áustria, nem a França, nem a Itália, nem a Espanha. Somos nós. Quem vai pagar isto tudo somos nós. No final dos anos 90, o mesmo Partido Socialista, com a mesma conversa, antes de eleições, a tentar a maioria absoluta, meteu quase 100.000 funcionários no Estado. Para vir depois uma troika dizer que era preciso tirar 80.000. Agora vamos voltar a metê-los todos? 80 ou 100? Para quem pagar? É assim que o interesse nacional está a ser jogado pelo Governo e pelos partidos que o suportam. Só interessa a agenda eleitoral. O resto logo se verá. Há de haver uma maneira, depois, de resolver. Ora, não é assim que se governa um país. E essa é a razão, já o disse noutras ocasiões, e quero aqui reafirmá-lo, que traz o PSD para um plano extraordinariamente relevante na discussão nacional, sempre que se tiver de gastar um bocadinho de tempo a pensar no futuro com equilíbrio e, ao mesmo tempo, com reformismo. Porque já percebemos que se não for o PSD a trazer esta visão realista e reformista para a nossa decisão pública, o realismo e o reformismo ficarão na gaveta. E enquanto ficar na gaveta, o país vai crescer menos do que pode, vai ter menos rendimento do que poderia e, de certa maneira, vai hipotecando o futuro dos mais jovens, mas também dos menos jovens, porque a coragem para fazer o que é importante irá sempre ceder à necessidade de agradar a cada dia que passa. Ora, o PSD é o único partido que tem condições, congénitas até, para chamar a atenção do mau caminho que estamos a levar nesse sentido e da necessidade de termos uma alternativa séria. Quero concluir com uma brevíssima referência a este caso inaudito da Caixa Geral de Depósitos. O líder parlamentar já aqui chamou a atenção para algumas das dimensões do problema. Eu queria apenas dizer o seguinte: o PSD não saiu do governo e passou para a oposição
mudando de opinião sobre estas matérias. Não há nada que estejamos hoje a defender que não defendêssemos quando fomos governo. O que é que defendemos hoje que defendemos quando estivemos no governo? Que a Caixa esteja devidamente capitalizada. Fomos até hoje o governo que capitalizou a Caixa. Este está cheio de conversa. Há um ano que a gente ouve conversa. Não sei quanto mais tempo ela vai durar. Pelo andar da carruagem, ainda vai durar para até ao verão do próximo ano. Era uma coisa urgentíssima, muito necessária, mas que nunca é feita. Conversa não falta. Até a conversa deixar de ser conversa, nós é que recapitalizámos a Caixa. 1.600 milhões de euros de recapitalização que foi feita. Segunda posição que temos sobre a Caixa Geral de Depósitos não pode deixar de estar sujeita às mesmas regras que se aplicam a todo o setor público. Com uma adequação. No que respeita à matéria salarial, nós defendemos que as empresas, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos, que estão em competição de mercado, devem poder recrutar com mais liberdade salarial. Qual liberdade? Aquela, de um modo geral, que o mercado privado possa ter. Até esse limite. Mais do que isso, não. Até esse limite. Sendo que cabe ao Governo, depois, fixar, em termos salariais, aquilo que considera adequado. A administração que nós tivemos, as duas administrações que tivemos na Caixa enquanto fomos Governo, ao contrário do que ouço para aí insinuar, eram administrações profissionais, não eram da para-chiques, do PSD. Não era emprego partidário. Estamos a falar de pessoas que tinham currículo e que eram bons profissionais, que estiveram à frente da Caixa Geral de Depósitos. Pode-se gostar mais deles ou menos deles, mas eram gestores profissionais. Estiveram lá a ganhar bem menos de metade do que este Governo decidiu pagar à atual administração. Isto é com este Governo. A lei que vigorava então permitia a este Governo pagar o que está a pagar a esta administração. Não era preciso mudar a lei. Era preciso assumir a responsabilidade pela decisão de pagar mais ou de pagar menos. Nós achávamos que, como o país estava a impor, ou melhor, não era o país, era o Parlamento e o Governo estavam a impor várias restrições ao país que condiziam com as restrições que o próprio país vivia, achávamos nós que o Estado não se podia pôr a pagar o que pagavam outros bancos. E quando emprestámos dinheiro a outros bancos, que eles estão a pagar de volta, obrigámos a que não houvesse distribuição de prémios e salários acima de um determinado montante também. Havia lá dinheiro público, era assim, as regras eram estas. O que é que nós queríamos, portanto? Que a Caixa Geral de Depósitos, com esta adaptação, pudesse estar ao abrigo das regras, porque se rege todo o setor público. Como eu já tive ocasião de dizer, nenhum administrador vai para a Caixa como quem vai para o privado. Não, porque a Caixa Geral é um banco público. E sendo um banco público, tem deveres próprios de transparência, como não pode deixar de ser. Terceiro, queríamos que a Caixa Geral de Depósitos pudesse continuar a fazer o trabalho que vinha fazendo nos últimos anos. Corrigir erros do passado. Foram muito pesados. Ainda há pouco tempo, o Governador do Banco de Portugal recordou isso. Não apenas a propósito da Caixa Geral de Depósitos, mas, enfim, na Caixa Geral de Depósitos por maioria de razão, porque é um banco público. Os problemas que o sistema financeiro tem, ainda hoje, são um reflexo das más decisões que foram tomadas até 2010. Na Caixa Geral de Depósitos, enquanto estivemos no Governo, houve uma correção de imparidades de mais de 5 mil milhões de euros.
Imparidades, portanto, que foram acumuladas por decisões tomadas no passado, no tempo em que os governos davam ordens à Caixa ou aconselhavam a Caixa a financiar gente que queria comprar ações de bancos, que queria comprar ações de outras empresas, que queriam, portanto, fazer política com dinheiro público. E essas decisões revelaram-se profundamente erradas e obrigaram a Caixa Geral de Depósitos, nos últimos anos, a fazer muitas correções e muito esforço. Houve outros bancos que tomaram também decisões igualmente erradas e estão a fazer esse caminho. Hoje parece que todos queriam que isso tivesse sido feito à custa do dinheiro dos contribuintes. E o Primeiro-Ministro chegou mesmo a dizer que nós éramos responsáveis, imaginem só, responsáveis pela resolução do Banco Espírito Santo. Eu pensei que era a equipa e os acionistas do Banco Espírito Santo, porque ele não era público. Como é que o anterior governo há de ter responsabilidade numa situação de má gestão de um banco privado? Nós não somos como os socialistas, não nos andamos a meter com os detentores do capital dos bancos privados. Isso é com eles, não é connosco. Os bancos que tomaram decisões erradas têm acionistas que pagam pelas decisões erradas que tomaram. É assim mesmo. Não têm de ser os contribuintes a salvá-los. Por isso mesmo, é que ainda há caminho para fazer. Nós hoje estamos incomparavelmente melhor do que estávamos em 2011. Porque, de então para cá, mais de metade das imparidades que foram geradas no passado foram limpas pelos bancos, à custa dos seus acionistas, que têm, portanto, menor rendimento e as suas ações valem hoje muito menos do que valiam antes. É assim. Não têm de ser os contribuintes a pagar. Estes são os 3 princípios que nós defendemos para a Caixa Geral de Depósitos. Enquanto estivemos no governo, ela esteve adequadamente capitalizada. Soubemos que ainda o ano passado, no final do ano passado, ou princípios deste ano, o Banco Central Europeu elevou alguns requisitos de capital. Não foi nada de extraordinário, foram umas centenas de milhões de euros. É preciso corrigir, com certeza. Ainda há tempo para o fazer. Há tempo, se estivéssemos no governo, tê-lo-íamos feito. A Caixa não tem condições para devolver ao Estado os cocos, os híbridos, o apoio financeiro que o Estado lá pôs, como pôs noutros bancos, e eles têm estado a pagar. É preciso converter essa ajuda em capital público? Sim, senhor. Nós estaríamos disponíveis para discutir isso com a Direção-Geral de Concorrência, mas isso não implica pôr lá 5 mil milhões de euros. Pode o Governo dar hoje, ao fim de um ano, uma explicação sobre o que é que quer e sobre o que se está a passar na Caixa? Não consegue. Nem quando a administração se demite, a gente ouve do Primeiro-Ministro uma explicação. O Governo acha, e o Primeiro-Ministro acha, que não tem explicações a dar ao país. A administração demitiu-se no meio outra. Demitiu-se porquê? Porquê é que se demitiu a administração da Caixa? Nós temos de saber porquê é que se demitiu. A minha pergunta não é retórica, sabem? O atual governo tem o hábito de pedir uma espécie de porta-vozes informais que nos expliquem as coisas. E é assim que nas televisões, nos jornais, aparecem umas explicações. O Presidente da Caixa demitiu-se por isto. O Ministro achava aquilo. Mas a gente nunca os ouviu dizer nada. O Ministro nunca disse nada que prestasse sobre esta matéria. O Primeiro-Ministro, como lhes digo, nem hoje deu uma explicação aos portugueses e ao país sobre o que é que se passou. O Presidente da Caixa, evidentemente, esse não nos passa a confiança de explicar mesmo, seja o que for. Portanto, a nossa pergunta é legítima. Demitiram-se porquê? Constava aí, por estas fontes, não sei se bem ou mal autorizadas, que se poderia demitir porque não estava na disposição de entregar as declarações de património e de rendimento ao Tribunal Constitucional.
Eu não sei se isto é verdade. Não faço ideia se é ou não é, porque os próprios nunca disseram nada. Mas vamos admitir que isto tinha alguma verosimilhança e que era assim. Então, mas foi anunciado hoje que tinham apresentado as declarações. Portanto, não há de ser essa a razão. Essa não pode ser a razão. Então, qual é a razão? Se não havia nenhum problema em apresentar as declarações de património e de rendimento que já apresentaram, demitiram-se porquê? Não acham que o país merece uma explicação sobre isto? Não acham que o Governo e a administração da Caixa não podem andar a brincar com coisas sérias? Então agora, uma administração inteira que tinha um encargo que se considerava tão relevante e fundamental para assegurar a estabilidade financeira, que diziam de resto estava asseguradíssimo, tinha um plano que já estava aprovado, mas que ninguém conhece, demite-se e não há uma explicação ao país. Mas o Primeiro-Ministro acha que pode não dar uma explicação a Portugal e aos portugueses sobre o que se está a passar no maior banco público? Pois isso não poderá mesmo ser, porque por mais que custe ao Primeiro-Ministro, ele deve essa explicação aos portugueses. E se insistir em não a dar, então já não se trata de uma questão nem de sobranceria, nem de uma questão de estilo, nem de habilidade, trata-se de puro desrespeito para com os portugueses. O que se passou há de ter uma explicação, mas nunca terá uma explicação razoável. Não se convida alguém que pode ter potenciais conflitos de interesse para desenhar um plano de recapitalização de um banco público quando ainda exerce funções de responsabilidade num banco concorrente. Isto é contra as boas práticas, é contra aquilo que devia ser uma regra de ouro no sistema bancário, no setor financeiro ou em qualquer outro setor. Ninguém contrata à concorrência um elemento da concorrência para reestruturar a própria empresa, a não ser que ele se demita e assuma um compromisso público e claro com o novo acionista. Isso manifestamente não aconteceu e não é preciso uma comissão de inquérito para apurar. Foi o próprio que disse. Só no fim do processo é que decidiria se poderia ou não aceitar presidir a Caixa. Essa possibilidade existiu até ao final de agosto. E o Governo andou com ele a reunir com a Direção-Geral de Concorrência, com o mecanismo de supervisão bancária na Europa, com o Banco Central Europeu, discutindo aspectos da recapitalização de um banco com alguém que punha a hipótese de nem sequer aceitar ser o presidente da Caixa Geral de Depósitos. É isto possível? Foi. Porquê? Porque o Governo assim o decidiu. Isto está tudo errado desde o princípio. Eu acho bem que o Governo e o Primeiro-Ministro aproveitem bem a oportunidade que agora têm de fazer tudo diferente daqui para diante. Porque a Caixa Geral de Depósitos não deve realmente andar na praça pública como andou. Mas não me venham dizer que os problemas da Caixa se devem à oposição e ao PSD. Façam o favor de ter aí um bocadinho de decoro, porque a oposição e o PSD só pediu que se cumprisse a lei. Devia haver uma maneira, com certeza, de fazer a recapitalização da Caixa, cumprir a lei e ter decência política e democrática. Combinações que parecem não abundar nesta solução do Governo. Termino dizendo que a discussão sobre o Orçamento de Estado para 2017 terminou, ou estará a terminar, e ficará fechada amanhã. Mas a obrigação que temos perante os eleitores que nos elegeram de defender uma economia mais forte, mais aberta, criadora ou geradora de maior rendimento e emprego para o país,
com maior dinamismo, voltada para fora, portanto, permanecerá na nossa agenda. E muitas das medidas que agora o PS e a maioria rejeitou, levaremos novamente à discussão no Parlamento. E não o fazemos para ofender a maioria. Também não o fazemos para lhes agradar. Porque a razão de ser da nossa intervenção não é nem agradar nem desagradar à maioria ou ao Governo. A nossa intervenção reside na necessidade de fazermos aquilo que achamos que é importante para Portugal e para os portugueses. Resulta de um dever de convicção e de consciência de que nunca abdicaremos. E não é o Governo, nem a sua maioria, que virão explicar ao PSD o que é que ele deve fazer como partido da oposição, embora a gente agradeça muito sempre a preocupação que eles têm com o PSD. Somos nós que temos a obrigação, em consciência, de não esquecer o contrato eleitoral que temos com os portugueses que votaram em nós e que esperam que nós possamos representá-los devidamente no Parlamento. Sem medo de populismos, sem nenhum receio daquilo a que se chama o foguetório que pelo Governo está instalado. Eu já tive a oportunidade de ver este filme algumas vezes. E então o que se passou de 2009 a 2011 ainda está muito presente no meu espírito. E tal como está no meu, ainda estará no de muita gente. É suficiente para não andar em andor com as expectativas quanto ao ano 2017 e seguintes, se este Governo permanecer nesta linha. Essa é, portanto, a obrigação de representação que temos e, ao mesmo tempo, de assegurar que nos batemos por aquilo que achamos importante para o futuro. Não ficaremos, nunca ficamos sentados à espera que tudo corra mal. Mas podemos dizer aos portugueses, hoje, sem nenhuma margem para dúvida, isto podia estar a correr muito melhor. Podíamos estar a crescer mais, podíamos estar a garantir melhor o nosso futuro, podíamos ter, na mesma consolidação, com coesão e mais crescimento, se simplesmente o nosso programa estivesse a ser aplicado. Muito obrigado.